Olá, bem-vindo a mais um podcast Inspirar. Meu nome é Daniel Alves e nós estamos aqui hoje para falar sobre superação. Superação envolve a capacidade de você vencer com obstáculos, adversidades, dificuldades da vida, lutar contra todas as probabilidades que seriam improváveis. E para falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa super especial, doutora Caliandra Dutra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado, muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. E eu achei excelente o tema, né? Primeiro vou me apresentar para vocês. Meu nome é Isso. Caliandra Dutra, igual o pastor falou, eu sou médica, sou especializada em transplante capilar e tricologia e hoje eu trabalho nessa área. Que legal, que fantástico. Eu sei que a senhora tem uma história de superação incrível, Tenho. né? Incrível. Eu quero que a senhora, né, através desse podcast aí, possa não só me inspirar, mas inspirar também outras pessoas a chegar, a alcançar os seus sonhos, a vencer esses desafios que não são poucos. A vida não nos dá poucos desafios, são enormes e gigantes. E a senhora venceu e chegou lá. E como foi Amém. isso? Então, vamos lá do início, né? Eu venho, apesar das pessoas olharem pra mim, se olhar no meu Instagram, olhar no YouTube, falar, ela sempre teve tudo, tudo sempre deu certo pra ela, mas nem sempre foi assim. Claro. A minha família, ela é uma família de origem pobre mesmo, meu pai de origem muito pobre, minha mãe também. Então, eles casaram e tiveram 3 filhos, no caso eu sou a do meio, A do somos meio. em 3. Lá em casa somos 3 médicos, mas ninguém é da medicina. São Tipo assim, meu três pai e a mãe, médicos? 3 médicos. Então, meu pai formou os 3 médicos, mas assim, foi com muita luta e muito Claro, esforço, claro, né? sem dúvida. Minha mãe sempre colocou na cabeça, assim, que a gente conseguiria as coisas através do estudo. Porque meu pai, ele é um empresário e ele sempre, assim, assumia riscos. E nesses riscos, você pode quebrar, você pode se dar muito bem. Então, tipo, a gente sempre ficava nessa montanha russa. E minha mãe falou assim: a única certeza que vocês vão ter é no estudo. Mas, como eu falei, meu pai veio de uma origem bem pobre, bem humilde. E aí foi indo as coisas assim. Então, quando a gente estava mais ou menos no meu ensino médio, eu pensava em medicina, mas eu sempre gostei da parte de arquitetura, de engenharia. Eu gosto muito da coisa assim organizada, um ambiente muito organizado. E aí, minha mãe sempre pregou isso. Então, meu pai quebrou em uma dessas temporadas, ele quebrou. Aham. E somos em 3. Então, minha irmã já estava aqui fazendo cursinho para vestibular, mas era bem difícil. Tipo, minha avó ajudava a gente financeiramente também. E 3 filhos, né? Meu pai e minha mãe, 3 filhos, tudo muito complicado. E eu sempre, minha mãe falou assim: estuda, estuda que dá certo. Tanto que quando eu fui prestar, saí do terceiro ano para prestar vestibular, Certo. eu não fiz cursinho. Eu fiquei um ano estudando em casa. Então, tipo, minha mãe, eu entrava de manhã às 8, saía às 11, entrava às 2, saía às 5, entrava às 6 e saía às 10. Então, tipo, fiquei um ano estudando assim, aí eu passei em engenharia na federal, mas não era o que eu queria. Aí Claro. as coisas foram melhorando, aí eu vim fazer cursinho. Então, tipo, mas desde sempre eu fui persistindo. Assim, meus pais acreditavam mais em mim do que eu, Do que entendeu? você mesmo. Você já falou de duas coisas extremamente importantes para superar. O primeiro é o exemplo do seu pai. Não ter medo de enfrentar os desafios, não ter medo de correr risco. A maioria das pessoas, elas têm medo de empreender, elas têm medo de crescer, elas não se superam. Por quê? Porque tem medo de correr risco. E correr risco faz parte da vida do ser humano. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho medo de andar de avião, mas ando, Aham. né? Mas a probabilidade de eu morrer em terra, ela é muito maior do que morrer de um acidente aéreo, né? Sim. Então, correr risco. E aí você falou de uma outra coisa muito importante quando o assunto é superação. Alguém para te motivar. E a É. mãe, né? A mãe Não existe sempre uma vai pessoa fazer esse melhor do que a papel mãe, aí, né? De... te incentivar. Porque minha mãe, ela pregava isso. Estudo vai te levar onde vocês querem, né? E ela sempre pregou, sempre pregou, sempre pregou isso, então a gente sempre foi atrás. Então, assim, as coisas foram melhorando, eu consegui fazer cursinho, passei na faculdade, mas aí, quando chegou a faculdade, eram outros problemas também, porque eu passei numa particular. Então, eu sempre fui em busca disso, assim, sabe? Sempre nunca
desistir. E às vezes, assim, quando eu tava pra passar, eu falei assim, entreguei, falei, Deus, acho que não é pra mim, vou tentar. Eu tava ficando, assim, psicologicamente, quando você vai tentando muito tempo e não consegue, vai te abalando aquilo, né? E eu falei assim, olha, Deus, acho que não é pra mim. E eu queria muito passar aqui em Cuiabá. E aí eu falei, nossa, aqui em Cuiabá a prova é muito difícil, não vou conseguir. E justamente onde eu passei foi aqui. Então, eu acreditei, minha mãe acreditou, Deus principalmente me honrou, né, de ter passado aqui. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, era outro problema. Então, tipo, sempre você vai ter que superar problemas. Sempre você vai ter que superar obstáculos. E eu acho que, assim, onde eu cresci foi na dor. As pessoas falam, isso aqui, isso é palavra de coach, mas é verdade, você só cresce, onde você cresce mais é na dor, por quê? Sem dúvida. Quando eu passei na faculdade, a gente não tinha o dinheiro para cobrir a mensalidade. Então, eu paguei a matrícula e fui na fé, né? Na fé. Meu pai, é muito caro a mensalidade de medicina hoje, Claro, todo mundo sabe que é muito alto. Então, aí eu fui pela fé. E eu falei assim, Deus, se Deus me trouxe aqui, vai me ajudar a terminar. As coisas foram acontecendo, eu consegui o FIES depois, deu tudo certo. Mas nessa dor que me moldou. Essa dor me moldou meu caráter, moldou muita coisa para eu saber tratar outras situações. As pessoas falam, você é muito madura para a idade que você tem. Mas é porque a gente vai amadurecendo na dor. Você falou de uma coisa muito importante. Você falou que quanto mais você demorava a passar, mais você ia adoecendo e ficando desanimada. Tem um versículo na Bíblia de Provérbios que diz que a esperança adiada, ela adoece a alma. Ela adoece a alma. Então eu vejo muitas pessoas que elas desistem dos seus sonhos porque está demorando, porque não está conseguindo. E eu fiz um treinamento nos Estados Unidos e eu tive acesso a uma estatística que 80% dos milionários da Terra ficaram milionários a partir dos 50 anos. Dos 50 anos. Então, essa geração hoje, a nova geração, ela é muito fast food, ela quer as coisas muito rápidas, elas acham que, porque a internet está... o cara fez um negócio ali e ficou rico. Então, então, não é tão fácil. E quando você diz que você amadureceu no meio da dor... A dor, ela sempre tem um propósito. E eu costumo dizer que a dor, ela vai existir desde o seu nascimento até a sua morte. Tem um fator muito importante com relação à dor. Ou você usa a dor para crescer, ou você usa a dor para sofrer. Você decidiu usá-la para crescer. Parabéns. Parabéns. Eu decidi usá-la para crescer. Mas aí, é difícil, é muito difícil. As pessoas vão falar assim, mas... E aí, é muito difícil. Por quê? Além de tudo, beleza, facilitei porque no meio da faculdade consegui o FIES. Mas antes disso, e para pagar o FIES? Porque eu não consegui 100%. Então, além de tudo, ainda tinha uma parcela. Como algumas pessoas, se quiserem procurar, eu trabalho com o YouTube já desde 2013, então tem 10 anos que eu trabalho com o YouTube, mais de 10 anos, vai dar 11. Trabalho com o Instagram, e nisso a gente começou lá antigamente. Eu falo que minha mãe é um fator muito importante na minha história, porque minha mãe, ela é muito assim, ela pega as coisas e fala, vai dar certo. Então... Ela acredita, ela impulsiona. Ela é muito visionária. Porque na época, 2013, ninguém sabia que a internet dava dinheiro. Até hoje as pessoas desconfiam, então em 2013, pior ainda. Então a gente começou a fazer vídeos pro YouTube. E nisso, a gente descobriu que antigamente para monetizar era muito mais fácil. Claro. Acho que era 1.000 seguidores, nem precisava de visualização. Então, a gente começou a monetizar o canal. E esse dinheiro, o canal foi um vídeo viralizou, foi para 100 mil seguidores rápido e depois... Caramba! Foi, assim, muito rápido na época. Depois foi para 1 milhão, foi para 2 milhões. Então, foi crescendo. E toda essa monetização, a gente usava uma parte para reinvestir no canal, comprar câmera, lente, porque é muito caro. E também usava para pagar a faculdade. Então, uma parte, quando minha irmã estava na faculdade, auxiliava ela. Outra parte, daí minha irmã formou, aí me auxiliava. Né? Então a gente sempre foi usando esse dinheiro para poder suprir um sonho. Então você teve muita sorte.
É, sorte. É, Eu tive então. muito trabalho. Porque enquanto assim, não cortando, mas enquanto as pessoas, os meus amigos, final de semana, ia estudar, ia fazer outra coisa, eu tava gravando vídeo. Ou se Claro. não, ao mesmo tempo também, além de tudo, já colocando em outra história, eu sempre falei assim, que meus irmãos recebiam mesada e eu recebia salário, porque eu trabalho desde os 13 anos. Então, tipo assim, esse valor alto era pra manter a faculdade. Mas e pra me manter, que sei lá, comprar alguma coisa, comer na rua, eu sempre trabalhei. Então, tipo, desde os meus 13 anos. Então, além de tudo, eu trabalhava de maquiadora, de freelance. Então, todo sexta, noite e sábado, Olha aí. eu sempre trabalhei. Mas eu falei para você, sorte, brincando com você, porque é isso que a maioria das pessoas dizem. Ah, ela deu sorte, Ah, sorte. ela deu sorte do vídeo dela estourar, ela deu sorte, né, de ter uma mãe, ela deu sorte de ter um... mas não é. Né? Uhum. Quando a gente está falando de superação, a gente está falando de determinação, a gente está falando de constância, a gente está falando de perseverança. E não é fácil. Não, Né? não é Não é fácil. fácil. Quando eu olho, por exemplo, para a história de Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, né? E aí depois ele sai da prisão, se torna o presidente da África, se torna um líder de referência. Não dá para falar que ele teve sorte, né? Não dá para falar que Jó, né, na pior situação da sua vida, que ele perdeu tudo, não dá para olhar para Jó e falar assim, ah, Jó teve sorte. Não, Não. né? Então a determinação, e você usou um fator muito importante, né? Você falou assim, ó, você disse assim, ah, eu fui lá e fiz a matrícula na fé, né? Então, quando eu olho para Jó, quando eu olho para alguns personagens bíblicos, quando eu olho para a história de alguns homens de sucesso, além da força de vontade, da superação, a fé é determinante. Determinante, sim, justamente isso. Então, assim, se você não souber aonde você quer chegar e não colocar a sua fé em ação, assim, né, você não vai ter motivo para ir, né? Você não vai, ah, tá, beleza, ah, mas é aquilo, por que que eu vou para lá? Né? Então, eu sempre tive traçado na minha mente onde eu queria chegar e eu estava, naquele momento, finais de semanas, passando por aquilo para um objetivo lá no final, né? Claro, sem Então, dúvida. as pessoas assim, falam, muitos me criticaram, falaram, ela é blogueira, ela não sei o que, me chacotaram pelas minhas costas, mas assim, isso me ajudou a amadurecer, porque hoje em dia, no mercado de trabalho, nem todo mundo é seu amigo. E você sabe que vai ter pessoas que vão querer te boicotar, vão Claro, querer. sem Mas dúvida. assim, eu nem ligo mais. Eu falo assim, ai, Jesus me justifique, deixa pra lá. Não compensa. Esse tipo de pessoa não Sem dúvida. compensa, né? Então eu vou olhando o meu objetivo e vou trabalhando e vou caminhando. Mas não é fácil, eu falo, entendeu? Então, tipo, eu já tive dificuldade de dinheiro, fui trabalhar para aquilo, sacrifiquei finais de semana, sacrifiquei noites que as pessoas ficavam estudando, eu estava trabalhando, mas tudo isso por um objetivo em comum. E no final dá certo. Dá certo, porque eu costumo dizer, você teve uma mãe muito, e tem uma mãe até hoje, eu não tenho mais a minha mamãe, mas eu me lembro que quando ela falava para mim a mesma coisa, meu filho, você precisa estudar, você tem que estudar. E quando eu chegava da escola, eu tinha que fazer tarefa. Aí os meninos jogavam bola. Aí eu falava assim, mãe, mas tá todo mundo jogando bola. E ela falava assim, ó, você não é Todo todo mundo. mundo. Então eu cansei de ouvir isso dela. Você não é todo mundo, você não é todo mundo. Isso foi fazendo parte do meu processo cognitivo. Chegou um ponto, quando eu me tornei adolescente, que eu falava assim, cara, eu não sou todo mundo, eu vou vencer na vida, eu vou romper, eu vou desfrutar, eu vou. Então, existem alguns elementos da superação que além da resiliência que você teve, que é dar a volta por cima, você vencer esse obstáculo, persistir, a fé, né, a esperança, o apoio da sua família. Então, tudo isso é determinante para você chegar onde você chegou. As pessoas, elas não valorizam, porque elas não veem o processo. É uma coisa que eu falo, pastor, é ouvir os pais. Eu acho muito de extrema importância. As pessoas falam assim, cara, eu fico assim, meu Deus do céu, por que as pessoas não escutam os pais? Você tem uma referência dentro de casa. E quem não tem Claro. pai, eu acho assim, pode procurar o pastor, Claro. procurar uma referência. Uma referência. Que nem eu tenho os meus pais, eles me dão todo o apoio. Sei que tem gente que tem os pais, mas que não dá Sem apoio, dúvida. coloca a pessoa pra baixo. Mas assim, você tem um coach de graça em casa. Entendeu? Você tem uma pessoa que vai te guiar em casa.
Não, e não é só. Tipo assim, você tem livro. Livro, Hoje a internet, o que você quiser aprender hoje na internet, você aprende. Tem Sim. coisas de graça na internet. Foi Ah, assim, só pegando. Hoje em dia a gente no canal, minha mãe, que ela faz o conteúdo e ela que edita. Ela faz o roteiro pra mim, eu gravo, mexo com audiovisual e ela que edita. Sabe como que eu ensinei minha mãe? Eu ensinei ela pelo YouTube a ligar computador. Tipo, a ligar computador, editar vídeo, colocar chroma key, tudo. Eu mandava, eu não sei ligar. Aí eu mandava um vídeo, como ligar o computador. Eu não Meu sei Deus. cortar. Mandava um vídeo, como cortar vídeo. Então, tipo assim, tudo a pessoa pode aprender, tem tudo de graça na internet. Então, falta, né, as pessoas irem pra Eu frente. percebo que algumas pessoas, elas simplesmente elas não querem. Elas dizem que querem, mas elas não querem. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, Dá uma dá desculpa uma mesmo, é bom desculpa, mesmo. né? Dá uma desculpa. E Ou se aí acomoda, né? aí você começou a gravar vídeos, gravou, explodiu o seu canal Sim. E e aí eu gravei, o canal explodiu, começou a monetizar, e aí a Uhum. gente começou a usar esse dinheiro para pagar a faculdade. Dentro disso, aí foi indo, foi indo. Aí eu formei, eu consegui formar, ajudou a pagar a formatura, tudo. Meu irmão já mais inteligente, passou na federal, então já menos um custo. Mas aí, formei. Beleza, formei, era uma coisa que eu tava aqui para falar. Buscar referências. Eu quero superar aquilo, buscar referências. Se você quer ser o melhor, ande com os com os melhores. melhores. Olha aí, que Beleza, eu top. não tenho acesso aos melhores. Seja ousado, cara. Uma coisa que eu sei, a pessoa tem que ser ousada. Porque assim, quando eu fazia maquiagem, eu comecei a fazer maquiagem com 13, 14 anos, que adolescente. Eu quero maquiar. Minha mãe me matriculou num curso de maquiagem, de automaquiagem. E eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro. Minhas amigas começaram a ver, eu comecei a cobrar. R$ 25 eu cobrava no início. Olha aí. R$ 25, isso adolescente. E sempre fazia. Quando eu vim pra Cuiabá fazer cursinho, eu fazia maquiagem. Só que aí eu falei assim, tá, beleza, aqui é grande. Eu sou de Juína, na verdade. E aí eu falei, como que eu vou me colocar no mercado? Eu falei, se você quer ser o melhor, ande com os melhores. Com os Minha melhores. mãe tinha uma maquiadora aqui que ela conhecia. A Mônica, na época, era uma das mais famosas. Eu fiquei um ano trabalhando de graça pra ela, de assistente de maquiadora. E eu já era maquiadora. E nesse um ano de Você maquiadora. ficou um Um ano ano. trabalhando de De graça com graça. ela. Isso, tipo assim, eu fazia pele, a preparação da Aham. pele, e ela fazia A maquiagem, que era maquiagem. tudo com as coisas dela, né? Então não cobrava nada. E eu ia lá pelo aprendizado. Fiquei um ano. Depois de um ano, o salão me contratou. Tipo, contratou de freelance, né? Eu ia mais final de semana, porque dia de semana eu estudava. Aham. Então, eu acabei sendo contratada. Trabalhei quase. Eu falo que aposentei da maquiagem tem pouco tempo, mas eu fiquei um bom tempo da minha vida trabalhando de maquiadora. Aí, quando eu formei, foi a mesma coisa. Eu falei, tá, quero trabalhar com transplante. Mas eu não tenho acesso a esse mercado, porque na faculdade a gente tem acesso a doenças, não tem muito acesso à parte estética. Aí eu falei, tá, o que que eu vou fazer? Falei, vou pegar. Eu peguei o Instagram, falei, quem que é um dos melhores hoje no mercado? Daí aqui em Cuiabá apareceu pra mim o Dr. Rafael Fittipaldi. Aí eu peguei e mandei um direct pra ele. Do nada, eu não conhecia ele, nunca nem vi na minha vida. Do nada, eu falei Você assim, deu olha, sorte de novo, hein? ai, a sorte. Aí eu peguei e escrevi assim, oi, doutor, acabei de formar, eu tenho interesse na área. E aí ele falou, não, pode vir aqui conversar comigo. Fui lá, conversei com ele, eu fiquei quase 2 meses acompanhando o serviço lá. E até, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. O nome disso é chamado Fellow. Quando você vai acompanhar uma clínica, tipo, é cobrado absurdo, tipo 20 mil, 30 mil reais. E eu fiquei lá, de graça. Mas agora, né? Aí eu vou contar a história. Aí eu fiquei lá 2 meses, trabalhando, né, acompanhando o serviço dele. E aí ele me indicou pra ser chefe de um outro serviço. Que um amigo dele estava abrindo uma clínica aqui e me indicou. Aí eu comecei a pós-graduação, virei chefe desse serviço. Então, tipo assim, de estagiária eu fui pra chefe. Então, eu fui pra chefe desse serviço. Aí, no final do ano, ele me chamou de volta pra assumir o serviço com ele. Então, de estagiária, voltei um ano depois para trabalhar junto com ele, né? Hoje a gente desenvolve a mesma função, ele é transplante capilar. Então, a pessoa tem que ser ousada.
Eu acho assim, um ambiente muda a sua cabeça. Porque assim, se você ficar andando perto de pessoas que vão te levar pra baixo, você vai andar pra baixo. Tanto que essa mudança de vida, esse start, tipo assim, de estagiária pra chefe, do serviço, no caso, mudou minha mente e afastou muita pessoa de mim. Claro, eu me lembro quando você veio compartilhar Você viu? comigo. Eu fui chorando, olhando Você bem veio você. compartilhar comigo. Eu falei, isso é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, você ficou metido, você agora não olha mais para os amigos, não olha mais para os pobres, você entendeu? Mas não é que quando a gente... as pessoas precisam entender isso. Os nossos relacionamentos, eles vão nos levar para cima ou para baixo. O ambiente com o qual nós convivemos vai nos levar para um sucesso ou para um fracasso. Então, entre ficar no sucesso e no fracasso, eu prefiro andar no sucesso. Sim. Então, essa questão de você ter, de fato, uma referência é extremamente importante, né? Ser ousada, frequentar novos lugares, frequentar novos ambientes. Agora, tem uma coisa que você não falou, mas que você deve ser muito boa nisso: dedicação. Né? Dedicação, porque não é só a oportunidade, porque eu costumo dizer que sucesso é quando a oportunidade encontra com o preparo. A maioria das pessoas, a oportunidade chega, mas elas não estão prontas. Elas esperam a oportunidade chegar para elas começarem a se preparar. Não, e não tenha medo. Não tenha medo. Uma coisa que as pessoas, quando eu comecei no transplante, lembro até hoje, uma pessoa me mandou WhatsApp assim e falou assim: mas toma muito cuidado. Eu falei, tá, mas eu não sou médica? Eu fiquei assim, beleza, tudo bem, mas não tenha medo. As pessoas falam assim, eu não sei, acho que vem uma ousadia que vem de Deus mesmo. Eu acho que você tem que pedir sabedoria pra Deus, pedir ousadia, você tem que ir, vai com medo mesmo, que nem antes eu falei, nossa, transplante, mexer na cabeça, fazer bloqueio, né, de nervo craniano, essas coisas. Falei, ai meu Deus. Hoje em dia eu acho tão normal. Falei, oh meu Deus do céu. Mas assim, as pessoas travam. É porque a prática leva a excelência. Leva a perfeição. Que nem ano passado, eu realizei mais de 150 cirurgias. Então, a repetição vai levando e você vai vendo que dá certo, que não dá certo. Sem dúvida. Mas assim, eu não tinha, que nem eu tive o tutor, o Dr. Rafael durante um tempo, só que também depois eu não fiquei toda hora mandando um WhatsApp pra ele, doutor, aconteceu isso. Eu comecei a andar com as minhas pernas. Sem dúvida. Né? E então, uma coisa que eu falo, você tem que andar perto, uma coisa assim que eu vi que muda assim. Círculo de amizade, você tem que estar perto de pessoas que estão ou em nível igual ou superior. Porque senão você vai ficar pensando a mesma coisa. Isso muda muito. Até na questão de gasto, na questão de economia, na questão de investimento, de tudo. Ter uma inspiração para onde você quer ir. Claro. E sem medo. Superar o medo, porque tudo que é novo vai dar medo. Geralmente as pessoas têm medo de mudança, as pessoas têm medo daquilo que é novo. Eu queria te fazer uma pergunta bem particular. Eu vejo que no seu Instagram, gostando da vida, né? Uhum. Você fala muito de Deus. Isso. Você fala muito de Deus. Eu vejo todas as suas postagens, você fala de Deus. Uhum. Quando você fala de ambiente, quando você fala de pessoas, fala para mim. Eu sei que eu sou o seu pastor, né? Mas o que você fala hoje da linguagem da Vinho Novo, dessa igreja? O que você fala desse capacite-se para inspirar? O que você vê em mim ou na igreja que te ajuda? Sim. Eu fui criada em lar cristão, então eu sempre frequentei a igreja, sou batizada, sempre, né? Mas teve uma época da minha vida que eu dei uma afastada. Uhum. E aí, justamente quando eu vim pra cá fazer cursinho. E aí depois a gente vai vendo que aquilo não é certo, voltei pra igreja, Claro. comecei a ir na Cristo Rei, na IBN Cristo Rei, eu ia lá, só que eu nunca participei da igreja, porque a igreja, eu mesmo ficava, não que a igreja dava oportunidade, que a igreja sempre falava, gente, entra em tal coisa, e a gente, não, isso aqui, a igreja é grande, vai ter muita gente, não. Aí, quando a gente mudou aqui pra esse bairro, eu vi a igreja aqui, eu falei, nossa, legal, vou lá visitar. Aí visitei e eu fui muito bem acolhida aqui, sabe? Para trabalhar na igreja, eu gosto muito de servir. Eu sempre, além de tudo, minha mãe também sempre ensinou a gente a caminhar
direcionar nos caminhos certos, né? Aham. Então, eu sempre gostei. E eu fui muito bem acolhida aqui, sabe, pastor? Fui muito bem recepcionada pelo senhor, mas a igreja em si, todos os irmãos, muito simpáticos, sabe? E não tem aquela... Como que eu vou falar, ô senhor? Aquela, tipo, desigualdade, sabe? Aquela acepção de A pessoa. acepção de pessoa te trata igual. Claro. Te trata igual, te trata de um jeito amoroso, te respeita. Então, isso que eu gostei. Além de tudo, também fui muito honrada em várias vezes. Então, eu gostei e fui muito bem recebida aqui. Uma palavra que eu definiria assim, eu acho que é amor. Fui acolhida pelo coração, sem religiosidade. Ok. Porque coisas que são muito religiosas tendem a afastar as pessoas. Sem dúvida. Sem julgar, sem nada. Elas foram muito amorosas. Eu acho que foi isso que me resgatou para a igreja aqui. Eu acho, eu percebo que o amor, ele é um fator determinante, né? Tem muitas pessoas que se preocupam com coisas, né? Eu nesse projeto novo que eu estou aí, de poder ajudar pessoas, eu acredito que pessoas são mais importantes do que coisas, né? E quando a gente consegue fazer com que essas pessoas olhem para a gente, se inspirem na gente para alcançar o que elas querem, isso é fantástico, né? É fantástico. Às vezes eu sou muito criticado pela coragem que eu tenho e pelo confronto que eu faço com as pessoas para que elas saiam daquela mesmice, daquela zona de conforto, né? Por quê? Porque eu quero ver que as pessoas cresçam, eu quero que elas se superem, eu quero que elas avancem. Eu estava vendo um pouco sobre a história do Michael Jordan. Ele foi dispensado do time de futebol e, você não tem... E se tornou um dos maiores jogadores de basquete, uma lenda do basquete. Então, a superação para ele foi uma forma de provar para ele mesmo, né? Que ele fala que ele não precisava provar nada para ninguém, de que ele conseguia, né? As pessoas, eu acho assim, tem que abrir os olhos para a questão que, às vezes, o pastor, por exemplo, ele quer tirar o melhor de você. Claro. E nem, às vezes, para tirar o melhor de você, ele não vai falar tudo que te agrada. É. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso, porque senão ela leva para o lado pessoal, leva para outro lado e não tem nada a ver. Ser líder, nem sempre eu vou falar o que te agrada. Exato. Né? Eu aprendi isso sendo tipo, líder de algumas pessoas dentro do centro cirúrgico. Nem sempre eu vou falar o que agrada a pessoa. Só que eu quero extrair o melhor dela. Que nem eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, eu falo, nossa, ele é tão bom, se ele soubesse o tanto que ele é bom, só que ele não quer desenvolver essa área, entendeu? E eu não tenho como forçar. Eu vou tentar tirar o melhor deles, só que também eu só vou até onde a pessoa me permite ir, né? Eu não tenho como passar do limite. Ultrapassar esse limite. Eu fiz uma postagem ontem no meu Instagram, ontem não, essa madrugada. Eu escrevi assim, você quer andar com tubarões? Aprenda a não sangrar. Isso é verdade. Você entendeu? Porque a maioria das pessoas, elas querem crescer, mas igual você falou aí, elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser removidas da zona de conforto. E quando eu estava me inspirando para fazer alguma coisa em relação à minha logo, é muito interessante, a águia, mãe, ela forma um ninho, o ninho se torna uma proteção ali para o filhote, ela protege e tal, mas quando o filhote começa a criar penas, que ela vê que ele já tem penas para voar, ela vai, fura o ninho embaixo e ele cai. E as pessoas não querem ter nem discernimento para ouvir a voz de Deus, às vezes. Às vezes eu tenho uma tomada de decisão e aí o Espírito Santo fala assim, não é pra você ir por aí. Aí a pessoa quer ir por lá, entendeu? E não quer consultar, não quer ouvir ninguém, eu sou o certo, então você tem que ter humildade pra ouvir. Sempre se colocar, sabe, disposto a ouvir as pessoas. Não é fácil. Essa evolução de superação, essa evolução de trabalho, Claro. de maturidade, não é fácil. É dolorido, é muito dolorido. Só que você tem que estar disposto a ouvir. Sempre vai ter um propósito e sempre Deus vai ter o melhor para você. Que você perguntou, por que eu falo tanto de Deus? Porque Deus fez coisas que eu nem imaginava. Quando eu estava na faculdade, eu falava, eu quero trabalhar com transplante. As pessoas perguntavam, quero trabalhar com transplante. Eu falava, às vezes, sem ter muita fé. Falava, quero trabalhar com transplante. E Deus realizou, hoje, tipo assim, o patamar que eu estou, Deus realizou coisas, assim, inimagináveis na minha vida.
né? Então, tem projetos que estão dando, assim, ao mesmo tempo, sabe? E eu não sei, assim, né? Mas parece, quanto mais você vai caminhando para as coisas dar certo, eu sei que o inimigo, ele vai falando assim, mas não tem tanto poder, mas ele vai te rodeando. Mas, Pra apertar as coisas, eu falo assim, claro, sabe? Mas claro. você mantendo a fé, tudo vai andar para o bem. Mas, assim, na questão familiar, tudo, ele vai querer te tirar É porque, do é seu lógico, centro, porque né? assim, quando a águia, ela fura um ninho Do do passarinho. Do filhote filho. ali, Aham. aparentemente ele vai pensar o seguinte, eu tô caindo, eu vou morrer agora, eu preciso bater asa. Então ele começa a bater asa e a mãe começa a acompanhar ele ali. Então eu percebo, doutor, aqui, quanto mais a gente cresce, maiores se tornam os desafios, Sim. né? Então, aceitar o confronto. Ontem eu fazia uma sessão de coach com uma empresária e eu disse para ela, falei, olha, falar menos é uma qualidade, né? E se você for olhar para a Bíblia, se você for olhar para a Bíblia, quando Adão justificou alguma coisa, que Deus foi falar, ele justificou, Deus mandou ele para fora do jardim. Deus foi falar com Eva, ela justificou, foi Deus para fora mandou do jardim. jardim. Deus foi falar com Saul, Saul justificou, Deus reprovou ele. Então, a justificativa, a autojustificativa, você tentar, de certa forma, não ouvir, não aceitar e dar uma justificativa, te impede você de ouvir aquilo que você precisa ouvir e de crescer. Né? Eu sempre falo para o meu filho, eu tenho um filho de 25 anos, e eu falo para ele, Lucas, aprenda a ouvir. Mesmo que alguém vai te ensinar uma coisa que você já sabe fazer, fique quieto. Porque no final pode ter uma coisinha que vai mudar toda a história da sua vida. Isso é verdade. Né? Então, aprender a ouvir, aprender a observar, aprender, sabe, a admitir o confronto. Isso vai te ajudar a crescer e superar obstáculos de uma maneira sobrenatural. Quando todas as evoluções que eu tive que aprender a ouvir. Aprender a ouvir as pessoas, aprender. Mesmo que as pessoas falassem assim, nossa, mas você já sabe bastante. Eu nunca sei o bastante, sabe? Eu sempre ouvir outras. Comecei a ouvir pessoas que, ao meu julgamento, achavam que estavam melhores que eu. Mesmo que não fosse, mas eu sempre ouvi, Claro. né? Então, isso faz você crescer, faz você amadurecer, faz você superar muitas coisas que às vezes a gente não tá preparado. Às vezes uma vírgula que a pessoa fala é muito importante e evita você quebrar a cara ou evita um erro que você poderia cometer. Então, Sem nesse dúvida tempo aí nenhuma. trabalhando com transplante, eu percebi isso, até trabalhando com o YouTube também. Então, se uma pessoa me perguntasse, ai, o que eu posso fazer, né? Eu quero criar um canal, por exemplo, no YouTube. Ou se não, muita pessoa vem me perguntar, Kali, quero trabalhar com transplante. Eu ajudo, não é que eu facilito, eu já falo, olha, fiz isso, não deu certo, mas se você quiser ir por aqui, por ali, vai dar uma melhorada, né? E se a pessoa tiver sabedoria para poder me ouvir também, ela vai errar menos. Claro, as pessoas pensam que não existe o caminho das pedras. E existe o caminho das Existe, pedras. Porque se alguém que chegou onde eu quero chegar, cara, você falou um negócio crucial. Uhum. Se essa pessoa está onde eu quero chegar, primeiro, eu vou me aproximar dela. Isso, E sim. agora eu vou dar uma dica bíblica para quem não sabe. A Bíblia diz assim, ó, você quer falar com alguém importante, se você não tem acesso, manda um presente na frente, Isso é né? verdade. Então, mande um presente e se aproxime daquela pessoa. Se aproximou? Se aproximou. Agora eu vou ouvir o que ela fez que deu certo e o que ela fez que deu errado. O problema da nossa geração hoje é, mas isso eu já sei. Não, mas isso eu já sei. Os pais, igual você falou, dá Aham. importância ao que os pais falam. Geralmente, a adolescência hoje vai Não, falar, não, mas eu já sei, isso aí é da sua época, isso aí já é ultrapassado. Então, a maioria deles não ouvem conselhos. E quem não ouve conselhos vai ouvir coitado. isso é Né? verdade. Então, ouvir é um fator determinante, porque quem já passou por onde eu quero passar, conhece o caminho das pedras. Eu acho coisas importantes assim para superação. Você traçar para onde você quer ir. Claro, sempre pedir muita orientação de Deus e do Espírito Santo, porque senão você vai para o lugar errado. Claro. E ouvir pai e mãe, eu acho de extrema importância. Eu acho que uma das coisas assim que fez para minha vida dar um up,
Porque até ano passado eu era ano retrasado, quer dizer, eu era uma estudante. Agora eu sou uma cirurgiã, chefe de serviço. E é coisa Com... assim, um pouco espaço de tempo para muita coisa. Eu sei. Aos olhos naturais, né? Então, ouvir pai e mãe é essencial. Tanto que até hoje, se eu tenho alguma coisa, algum problema, eu ligo pro meu pai e falo, pai, tem essa situação. Até assim, coisas de relacionamento mesmo, né? Certo, tratar Claro. alguma coisa, meu pai sempre me orienta, minha mãe também sempre me orienta, então, tipo, eu sempre. Você tá solteira? Estou solteira. Ah, meu Deus, Estou uma solteira. médica bem-sucedida solteira. Oh, estou, pastor. Não tá pensando nisso agora, não? Eu Ou quero não? casar, mas daí, né, tô minha Mas se tiver alguém de oração. plantão aí, ó, assistindo. Uma carta assim, gigante pra Deus, tô em É, oração. eu me lembro que você chegou conversar comigo, você falou assim para mim, pastor, eu fui colocada como chefe, É muita coisa pra eu mim não de é uma muita vez coisa só. para mim, eu não dou conta. E eu lembro que eu disse para você assim, eu falei, se alguém olhou para você e te colocou lá, é porque você tem capacidade para aquilo. É, e justamente isso. Até esses tempos atrás, eu falo que eu brigo com isso constantemente. Porque Deus te coloca em lugares que às vezes você fala, ah, não, mas isso aqui não é pra mim. E é pra É você. para Se ele te você. colocou lá, é porque você merece, você é merecedor. Então, às vezes, assim, tem gente que se enxerga demais, tipo, as suas qualidades. Eu, às vezes, tenho esse leve probleminha que eu estou trabalhando de não querer reconhecer o quanto você é bom. Né? O quanto eu sou merecedora também de viver o Claro, melhor dessa terra. sem dúvida. Então às vezes eu fico me escondendo, não, mas eu não, o outro fez mais. Não, é pra você aquilo, né? Então, isso também às vezes gera um conflito, porque a gente tá sempre em amadurecimento, sempre melhorando. Claro. E na questão, tipo, de superação, que eu continuo sempre falo, o ambiente determina para onde você vai. Então, esteja perto de pessoas que são melhores que você. Ou, gente, ouve, pelo amor de Deus, ouve pai e mãe. Tá na Bíblia, mas, assim, é primordial. A mudança de vida que você vai ter ao ouvir pai e mãe é extremamente, assim, não tem nem o que falar. E quais são os projetos e os sonhos para o futuro? Então, eu tenho vários projetos, vários sonhos que eu tenho, né? Deus plantou no meu coração um projeto que eu estou em andamento desde o ano passado, que o senhor até sabe, que eu tive que paralisar da minha marca. Aham. Então, eu tenho esse projeto, tá em andamento novamente, né? Eu tive um probleminha de saúde com a minha mãe, agora já retornamos. Graças a E Deus, deu aí, tudo graças a certo. Deus, deu tudo certo. E aí, tipo, eu tenho um projeto de ter a minha marca, eu tenho um projeto, assim, de expandir novamente, expandir mais o meu nome no transplante, ser referência no nome de transplante. Mas eu creio, assim, que Deus tem algo na minha vida que eu ainda vou descobrir, porque através desse canal eu creio que eu posso chegar em muitas vidas. Que Sem você dúvida. falou, por que eu falo de Deus? Porque Deus ele é primordial. Não é porque eu falo de cabelo que eu não posso falar de Deus. Sem dúvida. Porque eu acho que o cabelo ele renova a autoestima. Eu já recebi muitos depoimentos falando, através dos tratamentos que você me ensinou, eu venci a depressão, ou não sei o que, tipo, tava doente, meu cabelo caiu tudo, voltou. E é uma coisa que a gente não imagina, Não, né? imagina, a imagem mexe muito com a pessoa. Sem dúvida. Não é uma coisa assim secundária. O cabelo, muito, muito mexe tanto com o homem quanto a mulher. Então eu acho assim que Deus é primordial no sentido da imagem. E eu só cheguei aqui, foi assim, Deus mesmo na minha vida não tem explicação. Porque quando eu comecei, todo mundo falava, familiares mesmo, falavam, isso aí não vai dar nada. Quando começou a dar dinheiro, aí todo mundo falou, nossa, mas dá dinheiro. Então, a mesma coisa quando eu comecei no transplante. Quando eu comecei no transplante, as pessoas falam, vixe, toma cuidado, não vai dar certo. E hoje as pessoas falam, nossa, o que você faz? Então, a perseverança, a dedicação, igual o senhor falou, você tem que se dedicar. A oportunidade, ela está pronta para quem está dedicado. Claro, sem Né? dúvida. Eu não tinha recursos e Deus foi providenciando as coisas na minha vida de um jeito sobrenatural. Então, se você traçar uma meta, for perto de pessoas que já estão lá, e eu falo, gente, chegue perto de pessoas que estão. Eu tenho amigas que são de outras áreas, nutrição, psicólogo, eu falo, você quer ser igual essa pessoa? Manda um direct, manda uma mensagem. As pessoas assim de alto... Leva um bolo, dá um leva um presente, presente. descobre o que ela gosta. Pessoas de alto padrão, elas não têm dificuldade de ensinar. Eles abrem as portas e te ensinam tudo. Às vezes ela fica com medo, mas é verdade. Elas abrem a porta e te ensinam tudo. Eu aprendi uma coisa. Quem tá embaixo
quer te puxar para baixo. Isso. E quem tá em cima quer te puxar para cima. Isso é verdade. Entendeu? Que ele vai ver, nossa, essa pessoa tá interessada, ele vai te passar tudo. Anos de sabedoria, anos de erros e acertos. Então, vá, gente, sem medo mesmo. Vá pra frente, vá perto de pessoas boas, ouve também pai e mãe. Sabe? E filtra o que está em volta de você. E se aquele ambiente não te pertence mais, eu falo de amizades, sei lá. Não é a gente que exclui, são as pessoas que se excluem. Se afasta. As pessoas vão falar, nossa, você mudou, você se afastou. Não, mas meu ambiente já não conversa mais com dela. Exato. Tem amigas que desde a infância que amo de coração, mas assim, tem coisas que a gente não vou parar de amar elas, mas assim, tem coisas que não conectam mais. Não tem mais conexão. E eu não quero ir para baixo, eu só quero ir para cima, né? Então. E eu não tenho dúvida que você vai divulgar sua marca, vai ser um sucesso. Amém. Eu só quero assim desejar para você que tudo que Deus tenha que aconteça, que se realize, que você encontre, médica com dinheiro, ganhando bem, faltando um marido, só falta. Eu não tô Então assim, eu tenho certeza que Deus vai te dar no tempo certo um homem de Deus, Amém. né? E eu não tenho dúvidas de que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Hoje eu tô, né, você sabe, hoje minha esposa que está com 42, eu acho, 45, né? Olha. 45 eu acho, já tem. Uhum. Tá fazendo medicina, né? A Maria Eduarda tá com 19, tá fazendo medicina, as duas, né? Se Deus quiser, daqui 5 anos tem duas médicas na família. Isso. Então, é um sonho. E eu disse assim, talvez eu possa não ser médico, mas vocês vão ser. Isso, e outra coisa assim, lembrando, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você ir atrás dos seus sonhos. Na minha turma, tinha umas pessoas que já era mãe de 3 filhos, criança, e ela se formou. Nunca é tarde para aquilo que você tem desejo no seu coração, para aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes é que nem o senhor falou, 50 anos as pessoas viraram milionárias, bilionárias. Nunca é tarde, não desista, não desista. Apesar que muitas pessoas ao seu redor vão te desanimar, coloca em oração, coloca o seu coração, a sua paz tem que estar em Deus. Então coloca a sua tranquilidade em Deus e vai pra frente, que dá certo. Que aí, se você ficar ouvindo as outras pessoas... Deixa aí o seu canal no Instagram e no YouTube para as pessoas ir lá visitar você, te conhecer. Gente, então... falando um pouco mais agora das redes sociais, o meu Instagram é @gostandodavida, o meu canal também é @gostandodavida e me sigam lá eu falo sobre cabelo, falo sobre transplante capilar para quem tem interesse. Sobre autoestima. Daqui uns dias a gente vai começar com um projeto de transplante de sobrancelha. Então, isso. Sobrancelha? Isso. A gente vai começar agora, eu vou dar uma especializada a mais, porque tem muita mulher procurando, e eu falei, então vamos pegar esse mercado aí. Eu vejo muita mulher que só faz um desenho assim, porque não tem nada. Isso, daí a gente vai colocar pelos mesmo, agora vai ficar tudo certo, tá bom? E aí, então, olhe lá, tem muito conteúdo legal sobre cabelo, sobre autoestima, sobre mulher, e homens também que se interessarem em fazer transplante, só procurar. Doutora Caliandra Dutra, muito obrigado. Eu quero dizer para você que superação é a arte de você romper os seus obstáculos aí. E ela hoje nos deu chaves importantíssimas. Primeira delas, mais importante, ouça os seus pais, ouça a voz do Espírito Santo. Busque andar com quem já chegou onde vocês querem chegar. Se amolde a ambientes que vão proporcionar o seu crescimento. Tenha fé, não desista, porque é possível. É possível. Capacite-se, porque você pode inspirar outras pessoas também a chegar lá. Até o próximo episódio. Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Tchau.